dizer que a sua esposa vai ter um filho, em nome de Jesus Cristo. Seu filho vai ser adulto, vai preparar o caminho do Senhor. A Bíblia vai dizer, quando Zacarias ouviu aquilo, ele não acreditou nesse anjo. Então o anjo disse assim, por causa da sua incredulidade, então você não vai falar, então você não vai ouvir, até que seu filho seja nascido, até que os dias se cumprissem, em nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que esse anjo não parou por ali, certamente foi visitar uma mulher. Então no céu existem anjos que são enviados para trazer mensagem. Existem também outros anjos que foram criados por Deus. Esses anjos têm a missão de lutar a favor daqueles que buscam o Senhor. Esses anjos estão prontos para lutar a favor daqueles que buscam o Senhor. A Bíblia vem dizendo o seguinte, meu amigo, que certamente Daniel estava de jejum, certamente Daniel estava a orar, buscando a resposta. O que aconteceu no céu? Deus envia Gabriel, neste caso, envia um anjo para trazer a resposta. Só que o anjo, ele não sabe lutar. Gabriel não está na missão de luta. Gabriel, o que ele sabe melhor é de profetizar. Gabriel, o que ele sabe melhor é de trazer a mensagem em nome de Jesus. Então Gabriel, quando descia lá em Babilônia, em Pérsia, então existia outro tipo de governo, governo da maldade, governo de Satanás. Quando o anjo descia, então Satanás, principado, potestade, juntamente com sua legião, pegaram Gabriel. Gabriel não tinha força de lutar. Gabriel não lutou porque não tinha espada. Então Gabriel foi pego, foi colocado no calabouço. Diz a Bíblia que o anjo foi preso em nome de Jesus. Então Daniel continuou a orar. Daniel começou a buscar Deus. Eu preciso da resposta. Se calhar sua vida nesta manhã pode ser desta forma também. Você está buscando muito Deus, me dê a resposta. Mas eu te digo nesta manhã, a Bíblia vai revelar que Deus fez outro tipo de anjo de nome Miguel. Esse anjo tem um nome que é uma pergunta: quem é igual a Deus? Quem é semelhante a Deus? Mas não se preocupe que nós não vamos demorar muito nessa passagem dos anjos. Então esse anjo é uma dia sempre, dia e noite, Daniel clamando, dia e noite, Daniel buscando a face de Deus, dizendo: Deus me responda, Deus me responda, me dê sabedoria, eu quero compreender o que está acontecendo. Então Deus se preocupa no céu, dizendo: eu já enviei o anjo, eu já enviei a resposta, o que está acontecendo? Cadê Gabriel? Cadê Gabriel? Então Deus olha com o olho de Deus que fez todas as coisas. Então ele fez Gabriel preso por causa dos demônios. Gabriel estava preso. Então Deus manda outro anjo dizendo: Miguel, agora vai na batalha. Miguel, você não tem profecia na tua boca. Miguel, você não está para dizer Pai do Senhor. Miguel, você tem a missão de lutar e libertar o povo de Deus que está no cativo, e libertar o povo de Deus que está no cativo. Então Miguel, vai ao encontro do seu irmão Gabriel, porque ele está ali, não consegue sair. Então o anjo de Deus veio para libertar o Gabriel. Gabriel é liberto, ele vai ao encontro de Daniel. Gabriel encontrou que Daniel estava orando. Então Gabriel vem justificando por que ele demorou. Aleluia. Ele foi se justificar a Daniel por que ele demorou. Alguns dizem: não, se eu estou orar, não está acontecendo hoje, é porque ainda não chegou o tempo. Não, é porque anjo está a demorar. Aleluia. Ele vai dizer o seguinte: desde o primeiro dia que proporcionaste, desde o primeiro dia que desejaste buscar a Deus, se humilhar, Deus ouviu o seu pedido, Deus ouviu o seu propósito, e Ele me enviou a favor de ti para te trazer a resposta. Só que os principados, a potestade do rei da Pérsia me aprisionou perante 20 dias. Então Deus enviou um anjo, o príncipe de Israel. O príncipe de Israel, quando eu digo príncipe, estou dizendo aquele que tem poder também, um filho de rei. Então Deus designou ao
ou seja, o Miguel como um príncipe, em nome de Jesus Cristo. Então este príncipe veio lutar, me liberou para eu vim te dar a resposta. Assim que eu estou aí para o céu, ainda existe outra luta lá nos céus. Mas também dizer isso fica na mão de Jeová. Importante é que me traga a resposta em nome de Jesus. Então Deus tem esse tipo de anjo. A Bíblia vai dizer também tem os 24 anciãos. Então se nós queremos descrever sobre os anjos, não vamos acabar agora. Só que vai dizer também que Deus cria um anjo de nome Lúcifer. Então Lúcifer se rebela contra Deus. Lúcifer se rebelou contra Deus. Alguns dizem que Lúcifer, o demônio, caiu porque ele, quando Deus estava criando o homem, ele não estava ali presente, não viu como Deus criou o homem, então ele se orgulhou. Eu te digo nesta linda manhã que Lúcifer não caiu por causa disso. Lúcifer, a Bíblia vem dizendo no livro de Isaías, capítulo de número 13, versículo Isaías 14, versículo de número 13, a Bíblia vai dizer que Lúcifer pensava em si mesmo, dizendo: agora eu tenho que fazer meu trono, agora eu tenho que fazer meu reino, visto eu quero também receber adoração, visto também eu tenho que ser maior, então eu tenho que fazer meu trono e receber adoração. A Bíblia vai dizer: tu que dizia no teu coração, subirei ao céu, edificarei meu trono acima das estrelas de Deus, no lado do monte, no monte do santo eu me assentarei, mas no lugar mais profundo dos mortos caíste. Então quando Lúcifer cai, ele se encontra com a terra não tinha forma e estava vazia. Quando Lúcifer cai, a Bíblia vai dizer que seguinte, o Lúcifer cai no lugar mais profundo dos mortos, dentro das águas, no lugar mais profundo dos mortos. Então quando Lúcifer cai, Deus vem criando os céus, vem criando a terra, em nome de Jesus Cristo. Então Deus, quando aparece, ele faz a separação. Primeiramente ele diz: haja luz, e outra luz. Ele diz: haja separação entre a terra e as águas. Então as águas foi se separar. A Bíblia vai dizer que a terra tornou-se lugar pleno, tornou-se lugar amplo. Então ali Deus fez os montes, ali Deus fez a separação. Até que você está me entendendo? Pelo poder de Deus, quando ele disse: haja separação entre as águas e a terra, então quando se separou, subsaiu os montes, subsaiu rios, subsaiu vale, muita coisa em nome de Jesus Cristo. Então certamente a Bíblia vai dizer, quando Deus levanta Esaú como rei, certamente ele vai na batalha lutar contra os seus inimigos. Só que os inimigos estavam no outro lado do monte, e eles estavam no outro lado do monte. No meio dos montes havia vale que passava, que dividia os montes, havia vale que separava entre o povo de Deus e o povo inimigo, havia vale que separava o que Deus desejava e o que Deus abominava. Então a Bíblia vai dizer o seguinte, que o povo de Deus decidiu sair dentro do monte, ou seja, acima do monte, para descer nos vales e se acampar ali em nome de Jesus Cristo. Há um evento especial que a Bíblia vem falar também sobre vale. A Bíblia vem falar no livro dos Juízes que existia uma mulher de nome Débora. Esta mulher era uma profetisa, a qual Deus levantou para julgar o seu povo. Essa mulher estava ali ministrando a profecia de Deus. Só que Deus havia levantado aqui, meu filho, para esta pessoa estar e libertar o povo dele. Existia um rei de nome, ou seja, o Cícero, existia o rei Cícero e existia Jabi. Esse Jabi era um general de exército de Cícero, que esse se levantava contra o povo de Deus. Então Débora foi tocado por Deus, dizendo: fala para Baraque, porque eu dei a vitória, para ele descer acima do monte e descer para os vales, saindo acima dos montes e descer dos vales, porque eu lhe dei a vitória em nome de Jesus.
Quando a Débora chama Baraque, Baraque aparece e Deus fala por intermédio de uma mulher, uma velha. A Débora fala: Baraque, Deus não te mandou para que você descesse do vale e pegasse 2 tribos e ir à batalha, porque Deus te deu a vitória. Então Baraque nesse dia sentiu que Deus falou com ele. Então Baraque sentiu nesse dia que Deus estava presente. Então Baraque decidiu falar para Débora, dizendo: já que você tem profecia, já que você tem a palavra de Deus, então eu não posso ir na batalha sem você. Então a Débora vai dizer: você é frouxo mesmo, Baraque. Enquanto eu estou a dizer para ti que Deus já te deu a vitória, por que vai pedir a mim, que eu sou mulher, eu não sei pegar a espada? Então a Débora vai dizer assim: eu vou contigo na batalha. Só que Deus já está me dizendo o seguinte: a vitória, o reconhecimento não estará contigo, Baraque. O reconhecimento não estará contigo. Então Baraque desceu no vale e lutou contra Jabi. Jabi tinha também 900 carros de ferro, diz a Bíblia. Ele tinha 900 carros de ferro e o exército vinha acima do carro de ferro. Os cavalos puxavam os carros de ferro. Então, quando os carros passavam no lugar onde que tinha pedra, criava barulho. A distante, aqui eu ouvia o som dos carros, eu ouvia o som dos cavalos que vinha cavalcando. Então o exército de Jabi criava um barulho com seus carros, e todos aqueles que ouviam o som tinham medo, porque Jabi tinha um exército diferente. Jabi tinha carros de ferro. Então a Bíblia vai dizer: quando o Baraque olhou, ele teve medo, mas quando desceu Deus e ele disse: vai comigo, então a Débora vai dizer: você vai vencer, mas o reconhecimento não será para ti. Você vai vencer, mas a coroa não vai ser para ti. Você vai vencer, mas a glória não será para ti. Por quê? Porque você não está a acreditar na palavra de Deus. Deixa eu profetizar nesta manhã: tem pessoas que estão a ouvir a palavra da vitória e não estão a acreditar, mas um dia vão vencer, um dia vão vencer. Só que o que se de vencer, algo diferente vai acontecer. Vão vencer, mas não vai ter a glória de Deus. Vão vencer, não vão ter a palavra de testemunho verdadeiro. Porque vai dizer: eu não aceitava, eu duvidava. Isso mostra o sinal da fragilidade. Isso mostra um sinal de desacreditação. Isso mostra um sinal de alguém que não possuir a fé. Então quando você possui a fé, você vai dizer: eu ouvi a palavra, eu acreditei, nunca duvidei, e hoje Deus fez. Então a Bíblia vai dizer que Baraque desce com alguns homens. Quando vai ao encontro de Jabi, luta, vence a batalha. Só que nesse dia Deus tira Jabi, faz de correr para o deserto. Ele vai se hospedar numa casa de uma mulher. Quando ele chega lá, aquela mulher é que mata Jabi. Então Deus tirou a glória que estava em Baraque. Deus tirou a glória, que o merecimento que o Baraque poderia ter. Deus tirou o reconhecimento. A busca que passava dizia: Baraque matou milhares, mas uma mulher matou o líder dos milhares. Uma mulher matou o líder dos milhares. Então o reconhecimento não estava em Baraque. Então a Bíblia vai dizer que o povo de Deus, no tempo de Saul, estava no vale. Quando eu dei este tipo de tema, dizendo vale de reconhecimento, porque alguma coisa diferente aconteceu neste vale. Alguma coisa diferente aconteceu neste vale. Os filisteus, cuidadinho dos filisteus, que decidiram juntamente em lutar perto do vale. Decidiram lutar onde que tinha limite, onde que tinha divisão, onde que separava o povo de Deus e o povo do filisteu. Então o filisteu tinha carta na manga, tinha um truque, em nome de Jesus. O filisteu apareceu ali com um povo imenso, dizendo assim: vocês israelitas subsaiam aqui, vocês não são o servo
de Saul apareçam aqui. Só que a Bíblia vai dizer o seguinte: quando o povo de Deus apareceu, então é que notaram algo diferente, porque o povo de Deus, quando apareceu, se posicionaram contra os filisteus, se posicionaram para lutar contra o filisteu. Sabe o que aconteceu? Os filisteus, quando estavam em ordem da batalha, no meio deles aparece um gigante, no meio deles aparece aquele muito maior, que multiplicava as pessoas, ou seja, que duplicava a pessoa, que tinha uma altura muito grande, 2 metros. Era forte, filho de Efraim. Esses são os gigantes. Então ele apareceu com uma altura muito grande, com uma arma muito grande, com um escudo de bronze, com capacete de bronze. Tudo que ele tinha era de bronze. Se nós investigar bem o que é bronze, bronze é um tipo de metal que contém alguns elementos dentro deste bronze. Eu não quero falar sobre isso, mas eu quero te dar uma dica, meu Jesus. Bronze é um metal também que reluz, com o sol brilha, meu Jesus. Então o gigante, quando estava no meio do exército, o sol no deserto raiava e capacete de Golias vinha cintilar, capacete de Golias vinha brilhar no meio do exército do filisteu. Capacete de Golias brilhava e todos aqueles que estavam na presença do exército de Saul notava aquilo, porque ele vinha brilhando na cabeça. Então ele armou um tipo de estratégia de chamar mais atenção para as pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo foi esperto para dizer o seguinte: não vos luta, até demônios se transfigura e anjo da luz. Então Golias vem transfigurando-se como se fosse anjo da luz, mas no fundo de verdade era Golias, no fundo de verdade era filisteu, no fundo de verdade era uma pessoa que tinha intenção de matar o povo de Deus. Então quando Golias vinha, ele clamava, assombrava o povo de Deus, dizendo: vocês, israelitas, vocês que confiam no Deus invisível, vocês que confiam no algo sobrenatural, agora hoje nós viemos para lutar contra vós. Mas antes de nós lutar um a um, eu quero fazer o seguinte: eu trago uma proposta. Eu trago proposta nesta manhã. Eu quero que você escolha dentro de vós um homem, que esse homem lute contra mim. Se esse homem me vencer, então nós todos filisteus seremos servos vossos. Então se esse homem perder, então todo o exército estará sujeito a nós. Vocês devem obedecer a nós. Então o povo de Deus, o israelita, quando viu aquele gigante e a espada que ele tinha na mão, todo homem, ninguém se atreveu, todo homem não tiveram coragem, dizendo: não, eu não posso morrer, não posso morrer. E antigamente Deus tinha um costume que ele deu aos generais, aos sacerdotes, dizia assim para o povo antes de partir para a batalha. Passava alguém que clamava, dizia assim: aquele que tem uma casa nova que ainda não aprovou, volte para casa. Aquele que acabou de casar, que nunca dormiu com a sua esposa, volte para casa. Aquele que plantou uma vinha, ainda não provou o vinho dele, volte para casa. Aquele que tem nova coisa, volte para casa. E aqueles que são medrosos, voltavam para casa. E Deus separava entre o forte e os medrosos. Então os medrosos voltavam para casa. Só que nesse dia foi algo diferente. Os fortes estavam ali, porque os medrosos já estavam em casa. Os fortes já estavam na batalha. Só que quando viu o seu adversário, ficaram com medo. Viu alguém gigante, alguém que tinha 2 metros, alguém que carregava ferro no corpo, alguém que tinha uma espada grande, alguém quando andava o chão estremecia, quando andava sentia-se o peso, sentia-se um barulho quando ele andava, os ferros tocavam um ao outro. Então fazia barulho. Então nenhum dos filisteus, nenhum dos israelitas se atreveu
desafiar ao Golias. Então a Bíblia vai dizer o seguinte: existia um homem, José, que tinha 7 filhos. Alguns 3 filhos estavam na batalha, o menor estava no campo. Então José chama a seu filho Davi: apareça aqui, eu tenho missão para ti, Davi. Não sabia José que estava mandando a Davi para um lugar do reconhecimento. José não sabia. Ele pensava que estava mandando simplesmente o filho para ver os irmãos na batalha. Não sabia que Deus havia proporcionado no coração de José para mandar a Davi para ir ao campo da batalha. Só que Davi passa, leva o que Deus, o que seu pai o mandou para ir. Pegou os pais, vai ao encontro, vai no lugar de batalha. Só que quando ele chega, encontra o povo de Deus parado, encontra os homens guerreiros desanimados, alguns não tendo ânimo. Ele pergunta: o que está acontecendo? Perderam na batalha? E aquele respondia: não perdemos. Aqui morreu? Não morreu ninguém. General está bem, sim, está bem. O rei está bem. Então quem morreu? Quem foi ferido? Não. Até aqui, Davi, ninguém foi morto. Até aqui, Davi, ninguém morreu. Por que então estão assim? É porque existe outra batalha que está acontecendo. Batalha de emoção. Batalha de emoção. É que os filisteus estão conseguindo os ferir por causa da palavra. No meio dos filisteus tem um gigante. Perante 40 dias, diz a Bíblia, 40 dias não lutaram. 40 dias não lutaram. Sempre os filisteus vinham ao encontro do povo de Deus, mas não lutavam. O vale separava, mas os filisteus, por causa de gigante, clamavam tão alto: é maldito israelita, maldito vós que confia num Deus de vencedor. Cadê vosso Deus? Apareçai. Eu sou guerreiro desde a minha mocidade, eu tenho lutado desde a minha mocidade, eu pratiquei desde a minha mocidade, eu mato. Então o povo de Deus, quando ouvia aquilo, tinha medo. Deixa eu profetizar aqui: se calhar na tua vida é assim, o gigante não está lutando contigo, só por causa da palavra você já está com medo. Só por causa da palavra você não está se atrevendo e não fale. Só por causa da... deixa eu te explicar. Demônio quando aparece, ele não te ataca. Demônio quando aparece, Golias, quando aparece, ele se acampa do outro lado. Ele só grita para ti, grita para ti: você não é nada, você não vai conseguir, você não vai querer, você é isso, sabe que sabe. Então você está se tornando como aqueles homens. Então te prometo, ninguém ousou desafiar, ninguém ousou desafiar. Se calhar nesta manhã eu estou pregando para Davi aqui. Se calhar nesta manhã eu estou pregando para Davi. Davi de Deus, cadê você? Cadê você? Eu quero te achar, Davi, nesta manhã. Mas quando Davi apareceu, ouviu aquela palavra e disse: não, esse é gigante, eu sei que já foi preparado para a luta. Eu nunca lutei com um homem, mas Deus me deu grande livramento. Um dia Deus me deu leão para lutar. Um dia Deus me deu leão para lutar. Deus me deu uso matéria. Então esse gigante, com meu Deus, vai cair por terra. Com as minhas forças não vou conseguir, mas com a força de Deus vai cair por terra. Existe Davi de Deus aqui que está compreendendo a palavra, que a palavra de Deus está a falar contigo, que a palavra de Deus está a falar contigo. Então Davi ouviu aquilo, foi ao encontro do general, disse assim: circuncido, esse que não tem Deus, blasfema do nosso Deus. Eu sei que sou criança, mas meu Deus é maior. Eu vou matar esse gigante. O Deus do nosso Pai, que livrou nosso povo da terra da escravidão, esse Deus vai me dar vitória. O Deus que salva, esse vai me salvar. Eu vou matar este, porque ele não afrontou ao homem, ele está a lutar contra Deus.
A Bíblia vai dizer, Davi sai para encontro ao Saul. Quando ele dá esse conhecimento ao Saul, Saul diz o seguinte: certamente tu não irás à batalha, porque tu és moço, diz a Bíblia, tu és moço, tu és moço. E Golias é um homem instruído na batalha desde a sua mocidade, então esse foi lutar, então tu não conseguirás. Então Davi era obrigado a revelar segredo, era obrigado a revelar o seu segredo, aquilo que ele passou com Deus, era obrigado a revelar o que ele passou no oculto com Deus. Davi era obrigado a falar das experiências a qual que Deus o proporcionou para entrar. E quer dizer o seguinte: algum sofrimento não são sofrimento, não, são simplesmente experiência que você está passando. Deixa eu te explicar aqui. Estou falando com Davi, hoje não quero falar com Golias. Eu já orei, eu disse: Deus, tire toda emoção, tire a inveja, tire tudo do mal, mas seja o Senhor que fale. Então, se Deus, deixa eu te falar aqui, Deus não está aqui para falar com Golias. Deus está para dizer: hoje eu levanto outro Davi nesta geração. Hoje eu levanto outro Davi nesta geração, que não vai ter medo do gigante, não vai ter medo de gigante, não vai ter medo de desafiar as hostes da maldade. Hoje eu vou levantar, diz o Senhor Deus. Ele vai levantar mesmo, porque ele está aqui para levantar. Então Davi, quando viu, então ele tinha que tirar aquilo que ele passou no oculto com Deus. Começou a tirar suas experiências, dizendo: rei, esse jovem aqui tem uma experiência, se calhar rei ainda não passou. Quando o seu servo estava no mato apacentando as ovelhas do meu pai, aparecia leão para devorar a ovelha, mas teu servo batia acima, em cima do leão, pegava na barba do leão, caía por terra, o leão matava teu servo. Também vinha o urso do servo, matava. Deus me deu a libertação do mesmo espírito que ele me libertou. Então esse servo, esse circunciso vai cair por terra. Então o que aconteceu? Quando Saul ouviu do testemunho do moço, ficou impressionante, ficou encantado. Disse: esse moço tem uma história com Deus, esse moço tem uma história com Deus, deixa eu investir na vida deste moço. A Bíblia vai dizer o seguinte: Saul tira a sua armadura, veste Davi, tira capacete, dá Davi da ponta da sua própria espada. Por que deu? Depois de Davi matar o Golias, para Saul ser reconhecido também, para dizer: Davi venceu porque ele usou a espada do rei. Davi venceu porque ele usou o escudo do rei. Não, Deus te dá vitória sempre. Olha. Alguém está me entendendo aqui? Deu para te ceder a vitória. Não precisa alguém investir, não. Deus fez algo a partir do zero com Davi. Para Saul queria investir para ter um reconhecimento. Deixa eu te dizer, algumas pessoas são assim, não te ajudam porque eles querem te ajudar, não. Te ajudam para ter um reconhecimento, para dizer: aquele foi aquilo que ele é, porque eu ajudei. Aquele era assim, assado guisado, mas quando eu ajudei foi diferente. Mas Deus contigo vai fazer diferente. Deus contigo vai fazer algo diferente. Deus não vai precisar aqui da terra te influenciar para nada. O próprio Jeová é que vai te influenciar. O próprio Jeová é que vai te dar. A partir do zero vai te dar vitória. Então Davi tinha que ver aquela armadura. Disse: meu rei, vai me perdoar, eu nunca fui um general, nunca fui soldado, nunca peguei arma na minha vida. Eu venci o leão com as armas que Deus estava me dando, com esse cajado de pastor, com essa
essa funda de pastor, eu venci o leão. E quer dizer o seguinte: vença leão, vença urso, vença Golias com a arma de Deus. Vença Golias com a arma de Deus. A arma de Deus, Alabrama Kazui, Dereva Supinekandarai, vai abrir a porta, a arma de Deus. Ela vai subir na área, calar e onduia saia. Depois disso, Davi disse: Rei, vai me perdoar. Tome sua capacete, tome colete, tome sua espada. Eu vou na força de Deus, eu vou na proteção de Deus. Isso é que é confiar em Deus. Isso é confiar em Deus. Audácia é confiar em Deus. Quando ele confiou, foi na batalha. Quando ele confiou, foi na batalha. Sem capacete, sem colete, sem arma. Simplesmente Davi entra no vale, no rio, a la praia. No rio que tinha água. O que é água? Água representa a presença de Deus. Água representa o Espírito de Deus. Então Davi mete a sua mão dentro do rio, dentro das águas, e tira pedra, 5 pedras de Jofar. Simplesmente estou a tirar 5 pedras, mas eu acredito, não vou usar todas as pedras, eu vou usar uma pedra só. Seja comigo, Jofar. E Jofar diz: vamos, Davi, eu te dou a vitória. Entenda, alguma vez, para você ter a vitória, deve ter a decisão. Decida com a fé. Decida com a fé. Algumas pessoas não têm a vitória porque não tem decisão. Mas Davi decidiu. Esse gigante que clama mais alto, hoje vou calar a boca dele. Hoje Deus vai pisar a cabeça dele. Hoje vai pisar. Esse demônio que anda a pisar as pessoas, hoje Deus vai te dar uma autoridade. Vai pisar a cabeça da serpente. Vai pisar, vai pisar, vai pisar. Vai pisar porque é que você é bom, não. É que Deus está contigo. Deus está contigo. Então Davi leva 5 pedras, coloca na sua força, vai ao encontro de gigante. O gigante descia do monte. Quando o gigante descia, o chão estremecia. E todos que estavam distantes ouviam o estremecimento da terra. A terra estremecia, porque o gigante fazia aquilo com propósito para amedrontar as pessoas. Deixa eu te falar, Satanás é astuto. Satanás é astuto. Ele sabe, se eu fazer isso, então esse vai ter medo. Se eu fazer isso, se eu falar mais alto aqui, vai ter medo aqui. Se eu me assustar aqui, esse vai cair na cova. Então deixa eu descer com essa astúcia. Então Golias desceu com astúcia. Mas Davi diz: não, a tua astúcia não vai me impedir de eu te matar. A tua astúcia não vai me amedrontar. Eu já ouvi boa astúcia. Eu ouvi leão no Chile, no meu ouvidos, mas eu não tive medo. Então Golias hoje vai cair por terra. Então Davi, quando Golias vinha, Davi vinha se preparar. Então o que acontecia? Golias tinha medo no coração. Por fora mostrava que era corajoso, mas por dentro tinha medo, porque via uma criancinha, um moço que vinha ao encontro dele. Via um moço que vinha ao encontro dele. Via uma criancinha que vinha ao encontro dele. Em si mesmo pensava: essa criança é o que mesmo? Por que tu não tem medo de mim? Será que tem o quê? Que tipo de estratégia vou usar? Essa criança está me amedrontando. Deixa eu te informar alguma coisa. Se você tem a fé e não volta atrás, mesmo qualquer tipo de situação, você permanece. O teu gigante fica amedrontado. O Golias fica amedrontado. O Golias fica atemorizado. Hoje Satanás vai se negar a si mesmo. Vai dizer: eu não sou mais Satanás. Eu não sou mais Satanás. Por quê? Porque existe Davi que Deus está levantando nesta manhã. Nesta manhã.
nesta manhã deixa eu te revelar o que Deus quer fazer contigo. Deus quer te dar a vitória, um grande reconhecimento a partir da história de você tomar a coragem. Ela e o vagaceba. Não, é porque gigante entrou na minha casa, tirou meu marido na minha vida, não sou mais casada. Deixa que eu mantenha fé, pegue 5 pedras, vai na força de Deus, porque o seu gigante vai cair por terra. Não, a minha vida não está preparada, é só amaldiçoada. Tenha Deus, lute com Deus. Quando ia marcar para passo, vinha com um passo muito grande. Davi também, eu venho contigo, eu venho contra ti. Davi andando carregava o cajado do pastor na mão. Eu vou te ferir, gigante, eu vou te ferir, gigante, eu vou te ferir, gigante. Quando o gigante viu que estava quase próximo de Davi, o gigante começou a recuar passo, fazia passinhos. Eu quero acreditar com a minha fé, não está escrito. Sobre com a minha fé eu quero acreditar. Aquele que trazia escudo de gigante dizia: epa, Golias, vamos depressa, batia na costa. Você não pode me atrapalhar aqui, porque estou a ver esse moço é diferente, essa moça é diferente. De todos que eu já me contei, ninguém teve coragem de chegar perto de mim. Ninguém ousou chegar perto de mim. Mas Davi disse: não, eu não vou chegar somente perto, eu vou pegar tua cabeça nas minhas mãos. Ninguém ousou, nenhum seu inimigo tocou a sua cabeça, mas hoje eu vou pisar a sua cabeça. És que vos dou o poder, és que vos dou o poder, és que vos dou o poder para pisar a cabeça da serpente e para pisar o poder do vosso inimigo. Diz o Senhor Deus, Jeová, eu estou a dizer nesta manhã, Deus está te dando poder, Deus está te dando poder. Ei, cadê Davi de Deus aqui? Davi de Deus, prepare-se para dançar. Davi de Deus, prepare para bailar, para dizer: a glória de Deus está comigo. A vida diz: alá, do louco manda, cai. Ele está para dançar, dizendo: a presença está comigo. Nada que pode me abalar, nada. Deixa eu te dizer, eu sou um espírito de gigante. Estão mãos altas na tua vida, mas tenha fé, Davi. A tua história de vitória. Então o gigante começou a parar, não se ousou mais, reduziu o passo, chegou uma fase, parou. Sim, até aqui chega para mim. Mas Davi via só com o cajado. Como eu apacento as ovelhas, hoje o diabo foi que apacentar. E Golias, a Bíblia diz, ele entende de uma forma negativa. Diz: esse pau que tu traz, porventura sou um cão para me afugentar com ela. Não sabia que Davi usa aquele pau para apacentar as ovelhas. Já que ele se designou sozinho que é um cão, então o cão será porfiado. Então Golias tinha que amedrontar mais Davi, porque Davi já estava próximo. Ele disse assim: eu vou te matar, a tuas carnes vou dar às aves dos céus para comer. E começou a amaldiçoar Davi. Davi não estava preocupado, porque não se amaldiçoa aquilo que Deus abençoou. Não se amaldiçoa aquilo que Deus abençoou. Então Davi, ele disse: você não afrontou a mim, não afrontou esses homens que você está vendo. Tu afrontaste ao Deus vivo. Tu afrontaste, em outra palavra, você provocou o Deus vivo.
provocaste ao Deus dos exércitos. Então hoje, Deus dos exércitos, dar-me-haja a tua cabeça nas minhas mãos. Vai me dar a sua cabeça nas minhas mãos. O gigante que não acreditava começou a rir. Disse para o escudeiro: esse menino é muito ousado, é muito abusado. Você vai cortar minha cabeça? Sim, vou cortar. Davi, como você vai cortar a minha cabeça? Eu preparei o segredo de Deus. Quem tem Deus, Deus dá estratégia de como vencer. Não importa, é uma terra deserta, mas vai chover, vai ter pau, maná vai cair dos céus, codorniz vai cair do céu, não. Eu estou com sede, então a rocha vai ter que tirar água. Então quando eu estou interrogado, como você, uma criancinha que não tem espada, vai cortar minha cabeça? Davi diz assim: o que você possui vai ser minha coisa. Ah, você não está entendendo. O poder do seu inimigo vai passar a ser o seu poder. A espada que você confia, eu vou tomar, eu vou te matar com ela. A Bíblia diz o seguinte: o ímpio trabalha e acumula para o justo desfrutar dela. A área que está em pé da tua vida é porque Deus está a aperfeiçoar. Deus não quer que você entre na terra de Canaã pobre. Deus quer que você entre na terra de Canaã com os tesouros, com boi, com vaca, com culturas, dizendo: nosso Deus não tirou da terra da escravidão, mas no caminho encaixamos vitórias. É por isso que Deus tinha que dizer para o povo: não vão diretamente no lugar de repouso, passa a matar, porque quando eles matavam, tomava boi. Aonde que você colocar a planta dos vossos pés, ali vai ter vitória, vai ter boi, vai ter boi, vai ter boi. Os egípcios, para tirar o povo da terra do Egito, tinha que dizer: o que vocês precisam para sair? O povo disse: nos dê toda pedra preciosa. Então a Bíblia diz que os egípcios deram ao povo de Deus até aquilo que eles não pediram, deram. Deus vai começar a dar pessoas aquilo que eles não pediram. Esse é Deus. Deve perceber isso. Teu Deus opera mais além. Aquilo que os seus olhos não viram, vai te dar. Tenha confiança como de Davi. Se é espada, mas eu vou matar. Se é armamento, mas eu vou matar. Porque eu conheço que uma pedra rejeitada, essa pedra veio tornar-se pedra principal. Aqueles que o pedreiro rejeitaram, é essa pedra que se tornou mais valiosa. Então eu tenho a pedra rejeitada aqui na minha força. Então pega Davi a pedra, coloca numa força, gira. Eu quero acreditar: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que na vitória, quando ele jogou, o gigante vinha correndo para tirar a cabeça de Davi. Só que a pedra principal foi diretamente ao crânio de Golias. Ele atingiu Golias, caiu por terra. Alguns filisteus que não acreditaram diziam: Golias, querendo mais forte, levante, levante, levante Golias. Só que Golias não tinha movimento. Só que Golias, o coração não batia mais. Só que Golias estava morto. Entenda, a Bíblia vai dizer que Golias tinha capacete de bronze, mas a pedra foi ao encontro, não se destruiu a capacete, mas a Bíblia vai dizer que matou Golias. Não importa como seu inimigo se posicionou, como se escondeu atrás da sua mãe, do sei de quê, mas ele vai cair por terra se você entrar com a fé, com a determinação. Então o inimigo tinha que cair por terra na vida de Golias. Golias caiu por terra. Davi correu, pegou a arma de Golias, matou, pegou a cabeça e disse: Deus me deu a vitória. Ebenezer.